Irmãos, nós vamos estudar esse texto de hoje, que é a parábola dos talentos, né? A gente já vem estudando isso nesse mês todo, nesse trimestre, né? E hoje, mais uma vez, é a palavra sobre talentos, sobre o que o Senhor nos dá para que a gente possa administrar os bens do Senhor aqui na terra. Quando a gente lê essa parábola dos talentos, nós vemos que o Senhor dessas pessoas, ele viaja para fora do país e deixa suas posses sob a responsabilidade de teus servos. Enquanto ele estiver ausente, os servos deverão negociar os seus bens para obter lucro. O dia que o Senhor voltar, eles deverão prestar contas, né? Vamos analisar nossa vida, né? O Senhor, ele subiu aos céus, foi para junto do Pai, o Senhor Jesus, e ele nos deixou aqui. Então, nós somos administradores de tudo que o Senhor deixou. Nós somos administradores dos seus bens aqui na terra. Tudo que tem aqui é dele, não pertence a nós. Nós somos administradores, né? E como administradores, nós temos que saber administrar, temos que fazer prosperar tudo que o Senhor coloca em nossas mãos, tudo que ele coloca, os nossos talentos para a gente, né? Porque o dia que o Senhor voltar, ele vai cobrar, né? E o Senhor vai cobrar mesmo. O que você fez com os seus talentos? O que você fez com aquilo que eu deixei, né? Muita gente, por exemplo, ganha bens materiais e esbanja, perde tudo, né? É como a gente fala, foi mal administrado. Então nós temos que tomar cuidado. E o talento que o Senhor dá a nós é o talento para pregar o Evangelho, para sair divulgar o Evangelho, para cantar, para louvar, né? São vários talentos que a gente pode ler na Bíblia que o Senhor nos dá. E cada talento desse que a gente recebe, nós temos que fazer o quê? Fazê-lo prosperar. Nós temos que ser melhor. Nós temos que fazer para o Senhor 100%. Nós não podemos fazer 90% para o Senhor. Ainda está errado. Se você vier para fazer 99%, está errado, porque o Senhor quer 100%. Ele te deu 100%, ele deu muito mais do que 100%, ele deu a vida dele, né? E este Senhor que deu a vida dele por nós, que nos salvou, que já é uma grande coisa nós sermos salvos, né? Ele hoje, ele está deixando todas as coisas para nós, para que nós possamos usufruir desses seus bens aqui na terra. A referência sobre o longo período da duração da viagem, né, desse Senhor, mostra também o período da viagem do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse que ia voltar. E nós não sabemos quando ele vai voltar. A gente não tem nem ideia, né? Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a alguns segundos, alguns minutos. E, portanto, nós devemos estar preparados. Nós devemos fazer com que os nossos talentos tenham progredido. Porque quando o Senhor voltar e ele cobrar aquilo que ele deu para nós, aquilo que ele deixou para nós, nós possamos dizer para ele: Senhor, eu aumentei, eu prosperei. Você foi deixado para ganhar almas. Quantas almas você ganhou? Para quantas pessoas você pregou o Evangelho? Para quantas pessoas você ajudou, né? Você tem tanto talento, mas não colocou em prática. É como aquele homem que ganhou um talento, ele ficou com medo e não fez prosperar. Muita gente, ele recebe o batismo com o Espírito Santo, mas não fala em línguas, fica com medo, retrai, não prega o Evangelho, tem medo de pregar o Evangelho, tem vergonha de pregar, né? E o Senhor diz que quem tiver vergonha dele, ele também se envergonhará do Pai no juízo final. Então nós temos que ter, irmãos, sabedoria, temos que ter entendimento. E o Senhor, sabendo disso, que nós muitas vezes não saberíamos administrar os nossos talentos e os nossos bens, ele deixou uma pessoa na terra para nos auxiliar. Os irmãos se lembram quem ficou para nos auxiliar? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está dentro de nós, ele está do nosso lado. Quando nós tivermos dificuldades, nós temos que acionar o Espírito Santo. Ele é o nosso ponto de apoio aqui na terra. Então, nós devemos fazer isso. Por quê?
Porque o Senhor Jesus deixou o Espírito Santo para nos auxiliar, para nos ensinar, para que a gente possa pregar o Evangelho na faculdade, no trabalho, em qualquer lugar. Temos que ter sabedoria em saber pregar o Evangelho, né? Tem a hora certa, tem a hora que o Senhor manda, né? Então, essa parábola disse que assim, que é uma das lições dessa parábola, está na importância de se remir o tempo de maneira sábia, antes que Cristo volte. Então o Senhor está voltando, nós não sabemos quando Ele voltar, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois, então nós temos que estar preparados. Como o pastor Fabiano fez a pergunta domingo passado, se lembram, né? Quem pode dizer assim, eu estou preparado para o Senhor voltar, para o Senhor voltar hoje eu vou para o céu, né? Quem pode afirmar isso com certeza, né? Então nós temos que ter essa certeza, nós temos que trabalhar e é muito difícil, né? É muito difícil, mas o Senhor, Ele espera encontrar em nós uma pessoa que fez com que os talentos fossem desenvolvidos. Não se trata, irmãos, de uma espera assim desinteressada, né? Pois exige que cada um de nós, seus servos, que levemos adiante a tarefa de cuidar dos bens e tiremos o máximo proveito da oportunidade que nos foi confiada. É aquilo que nós estamos falando. O Senhor te deu talento, faça-o progredir. Então nós temos que fazer, irmãos, tirar o máximo de proveito das oportunidades. E elas são inúmeras, né? Tem gente que tem talento para pregar o Evangelho. Tem gente que tem talento para curar, né? Pregação de cura. Tem gente que tem talento para apenas assistir, dar assistência. Cada um de nós tem um talento diferente. O Senhor coloca em cada um de nós um talento. E quando Ele nos dá esse talento é porque nós temos a capacidade, porque Deus não dá para nós além da nossa capacidade, não. Deus dá dentro da nossa capacidade. Então nós temos que saber aproveitar, nós temos que saber pegar aquilo ali e fazer prosperar. Não, Miguel? Fique à vontade. Tinha condições. É verdade. Exato. Não vai fazer, exatamente o que o irmão Miguel está dizendo. É de acordo com a capacidade, né? Então, se você quiser, aquele que ganhou os 2, se quiser fazer 5, com certeza ele iria fazer, mas de maneira errada, né? De maneira errada. Então, ele perderia o galardão dele. É a mesma coisa, irmãos, no nosso trabalho. Quando a gente entra numa empresa ou entra para fazer um trabalho, você tem que fazer o melhor possível. Você tem que galgar postos dentro de uma empresa, né? Você tem que olhar lá na frente. E a mesma coisa é nos talentos que Deus nos dá. Nós temos que também olhar lá na frente, que é o nosso alvo. Qual é o nosso alvo? É ganhar o reino de glória, é entrar no céu de glória, é estar com Jesus lá. Quando Ele voltar, nós seremos levados com eles, né? Como pessoas que soubemos prosperar. Nós devemos, irmãos, ler a Bíblia Sagrada e devemos observar bem o que está acontecendo no mundo, né? O que está acontecendo em volta do mundo todo. Vocês viram que ontem deu mais um tsunami, né? Que já morreram até hoje de manhã 268 pessoas, né? Então, o negócio é cruel, né? E o Senhor disse que viriam esses tsunamis, viriam esses terremotos, viriam essas coisas todas, né? Então, o mundo está caminhando para os finais dos tempos. Pode ser hoje, pode ser não sei quando, mas vai estar próximo. Então, nós devemos estar atentos. Devemos estar atentos e fazer prosperar os nossos talentos, para quando o nosso Senhor voltar, Ele nos encontra, como disse na semana passada, fazendo aquilo que Ele deixou para fazer, né? Ontem eu fiquei sabendo também, baseado um pouco nessa coisa que a irmã Thelma estava dizendo, nessa explicação dela, um fato de uma pessoa evangélica, né, muito conhecida em São Luís do Maranhão, de uma igreja, que ele está sendo presa, né?
Eu não sei se isso é verdade ou não, mas saiu ontem na internet e é uma coisa séria quando você vê pessoas, pastores, né? Homens de Deus que, como a irmã Thelma diz, desprezaram o seu talento, né? O Senhor deu uma igreja, deu um monte de coisas para que ele administrasse e aí fez o quê? A ganância do dinheiro. Então a palavra de Deus, ela é clara, nós devemos estar buscando primeiro o reino de Deus. E essas pessoas buscaram, uns buscam primeiro o sexo, outro o dinheiro, mas o sexo e o dinheiro hoje está derrubando pastores, derrubando crentes, né? E a falta de tempo. Hoje as pessoas falam para a gente vir para evangelismo, para uma escola bíblica, não tem tempo, né? Não dá tempo. A hora que o Senhor Jesus voltar, vai ter o arrependimento. Irmãos, eu terminei de ler um livro, disse até o pastor, né? Um livro, são 12 livros chamados Deixados para Trás. Quem lê aqueles livros começa a ficar preocupado com a sua vida cristã, porque ali mostra a realidade do que é o crente displicente, aquele que não está nem aí com a igreja, aquele que não está nem aí com o evangelho. Quando a pessoa sair daqui, que for arrebatada, que for levada para o céu, essa pessoa vai sofrer tanto que não vai ter jeito, vai ser um sofrimento terrível nessa terra, irmãos. Então nós temos que estar preparados, como o nosso pastor Fabiano diz, nós devemos estar preparados como a igreja para que quando o Senhor Jesus voltar, nós sejamos aquelas pessoas que fizeram prosperar os talentos que Ele nos deu e subamos todos. Fica só esse prédio aqui com tudo, né? Fica só o prédio, mas nós sejamos levados com o Senhor Jesus, né? Então, isso que nós temos que estar o tempo todo preocupados. Quando nós colocamos o nosso eu na frente de tudo, não dá certo. Nada na vida dá certo quando se coloca o eu. O nós é uma palavra pouco usada. O Senhor Jesus usou muito nós. Ele usava sempre o nós, ele nunca usou eu, né? Ele dizia sempre nós, é eu e o Pai e o Espírito Santo, né? E nós hoje usamos muito eu, como a irmã Thelma está dizendo. E é uma coisa muito séria, porque existe hoje aquele endeusamento da pessoa, né? E eu sou o máximo, eu sou aquilo, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando nós sabemos que se o Senhor não permitir, você não faz nada. Hoje você está aqui dentro dessa igreja ouvindo a palavra de Deus porque o Espírito Santo tocou dentro de você, tocou no seu coração e deu vontade de você vir para a igreja, né? Então, ao chegar na igreja, não importa quem esteja pregando, ouça a palavra, porque às vezes uma palavrinha só que é dita aqui, o resto você não aproveita nada, mas aquela palavra é exatamente para você. Então, nós temos que prestar bastante atenção nisso. O Espírito Santo, irmãos, ele está dentro de nós para nos trazer para a igreja, para nos fazer ler a palavra de Deus, para nos fazer entender a palavra de Deus e para fazer exatamente aquela coisa, é primeiro o reino de Deus e as outras coisas todas vos serão acrescentadas. Semana passada aconteceu um fato aqui nessa igreja, que eu fui para casa e confesso para os irmãos que até hoje eu tô assim um pouquinho preocupado, né? O irmão Miguel chamou para a gente fazer 2 orações. Uma oração seria para curas, né? E aí a outra oração seria para o batismo do Espírito Santo, né? E aí vieram as pessoas, ajoelharam, né? Foi bom, bonito. E depois era para receber o batismo do Espírito Santo. Todos levantaram e foram embora. Ninguém quis o batismo do Espírito Santo. Vocês perceberam isso? Ninguém quis, né? O irmão Miguel disse, mas ninguém quer, então, né? Ou seja, será que eles entenderam que o povo dessa igreja está entendendo o que é o Espírito Santo? Entender o poder do Espírito Santo na nossa vida? O que é ser batizado com o Espírito Santo, que é falar em línguas, né? Eu fiquei assim, abismado, porque todos levantaram, e tinha bastante gente aqui, todos levantaram e foram sentar.
E nós não... Todos quiseram a cura. Mas, o que eu ia dizer, Miguel? Não querem quem vai trazer a cura, né? É humanização, exatamente. Isso, eu só quero o que me faz. Né? Eu não quero saber quem vai me trazer. Eu quero ser curado. O resto não interessa. Então, irmãos, você não recebe nem a cura. E aí diz, porque não tem... Aí não tem unção, porque não sei, quando eu vou lá não acontece nada. Não acontece mesmo. Porque você despreza o Espírito Santo de Deus, que é o que está na terra hoje conosco, né? O Senhor Jesus está com Deus, Deus está no céu, mas o Espírito Santo está aqui, e é uma pessoa como nós, né? Uma pessoa que está do nosso lado. Essa parábola, irmãos, ela faz o seguinte, né? A aprovação elogiosa que o Senhor fez aos servos no seu retorno refere-se aos galardões que se podem esperar no julgamento das obras no tribunal de Cristo. Nós vamos ser julgados, nós vamos estar lá, né? Nós não vamos ter o mesmo julgamento que vai ter no final, mas nós vamos ter, por Cristo, nós vamos ser inquiridos por Ele, né? O que você fez? Para galardão, você vai receber galardão. Quanto mais você fez, mais galardões você vai receber, mais divisa, né? Trazendo para a terra, né? Você pode ser um general, um coronel, né? Tudo mal. Ou você pode ser apenas um soldado raso. Vai ser salvo também, né? Mas não receberá muito galardão. As pessoas que pregam o evangelho, que ganham almas para o Senhor, elas têm, eu aprendi isso há muitos anos, assim, no meu discipulado, né? E a nossa irmã que dava no discipulado, ela dizia, olha, se você prega o evangelho para uma pessoa, ela aceita Jesus, né, como Senhor e Salvador, você vai para sua casa, né, já fez a sua parte, né? Já pregou o evangelho, ganhou uma alma para o Senhor. Quando você sair daqui e chegar lá em cima, o Senhor vai dizer, olha, está vendo todas aquelas pessoas ali? Todas que você ganhou para Jesus, né? Mas como, Senhor, que eu preguei para uma só? É que aquela que você pregou, ela pregou para outro, para outro, para outro, e todas são ganhando, não é? Multiplicou. Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que multiplicar. E às vezes o Senhor nos coloca em certos lugares, no trabalho, em outros lugares, para pregar para uma pessoa só, né? Tem uma cruzada como tivemos a nossa, para poucas pessoas, né? Para uma ou duas, ou para muitas, depende do que o Senhor quer, né? Mas se você não estiver atento ali, com seus ouvidos abertos, passa também. Porque muita gente vai para a igreja, vai nessas coisas e fica conversando, fica batendo papo, né? E aí a palavra está correndo solta ali, mas não está surtindo o efeito que deveria acontecer. Então, irmãos, nós temos que ter essa aí. Ou nós fazemos a coisa progredir e ganhamos galardões, seremos salvos, né? Ou seremos negligentes e perderemos também aquilo que o Senhor nos dá. Porque nós podemos perder a nossa salvação, irmãos. Não pense você que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, recebeu o Espírito Santo aqui para te ajudar, e se você não fizer, não seguir os mandamentos das leis de Deus, não seguir o que a Bíblia fala, não ler a Bíblia, não vir para a igreja, não participar dos cultos e ficar no mundo, metade do seu pé no mundo, outra metade dentro da igreja, você perde, e perde mesmo. A gente conhece muitas pessoas, muitos crentes, pastores, grandes pastores evangelistas que perderam a salvação. Eu me lembro muito bem de um que eu não esqueço nunca desse homem, porque eu tinha na época 8 anos, 9 anos de idade, eu ouvia a pregação desse homem que era de sábado na TV Campinas, a gente morava em São Paulo, e eu assistia bastante aquele pregador, e eu ficava olhando e falava, puxa vida, como esse homem é bem usado por Deus, né? Em estádios com mais de 3 mil pessoas, com mais de 10 mil pessoas, pastor Jimmy Swaggart, né? E de repente aquele pastor caiu, aquele pastor foi tentado por uma moça, mas ele foi tentado mesmo, ele caiu, perdeu tudo aquilo.
e hoje está tentando voltar. O ministério dele hoje não é nem 10% do que era no passado, né? Era um ministério grandioso no mundo todo. Então hoje ele está voltando, mais lento, né? E ele não vai ter aquilo tudo que o Senhor tinha dado para ele no começo, com certeza, né? Porque fica aquilo. O que acontece, irmãos, que nós temos que pensar é que o pecado vem, você é perdoado pelo seu pecado, mas a consequência dele fica para toda a vida, para que você fique lembrando daquilo, né? Então nós temos que administrar bem, irmãos, nós temos que, tudo que o Senhor nos dá, nós temos que administrar bem direitinho. Nós temos uma coisa, olha, me perdoe isso daí, mas eu não é que eu sou crítico disso, não. É que eu não gosto. Cada um faz a coisa do jeito que deve fazer. Mas eu fui ensinado, e eu fui católico muitos anos, né? Não praticante. Numa época da minha vida eu cheguei a ser coroinha da Igreja Católica. Eu ajudava o padre. E depois fiquei com vergonha de usar saia, resolvi não ir mais, né? Que eu já fui crescendo. Mas eu vejo hoje uma grande parte, vamos falar só da nossa igreja, de crentes que chegam, entram naquela porta e já sentam no banco, não ajoelham para orar, não ajoelham para falar, entram direto e vêm louvar. Quantos que eu vejo isso? Eu acho isso, gente, uma coisa muito errada. Porque eu fui ensinado de reverência. Quando você entra na casa de Deus, você tem que se ajoelhar, tem que orar, tem que falar com Deus, tem que agradecer a Deus porque você está aqui, agradecer ao Senhor porque Ele te deu aquela energia, te deu saúde para estar aqui ouvindo a palavra dEle. E nessa casa, quando você entra, o Senhor já está aqui. Ele está te esperando, Ele não tá aqui dizendo que você vem, depois eu venho. Não, ele já está aqui, né? E é isso que nós temos que ter cuidado, irmãos. Nós temos que saber sabedoria, nós temos reverência na palavra de Deus. Quando vai ler a palavra de Deus, temos que ficar em pé. Irmãos, nós devemos ser crentes como os crentes antigos. Nós devemos ser crentes como aqueles crentes de Bereia, em que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo estava pregando a palavra de Deus, eles estavam lendo a Bíblia para ver se aquilo que Paulo estava pregando era verdade. Então hoje o que acontece? Hoje nós estamos aqui de qualquer maneira, e às vezes o culto está rolando tão bem que o Espírito Santo está agindo dentro da igreja, mas muita gente está olhando no relógio, né? Ou seja, o tempo do relógio hoje, ele está tomando o lugar de Cristo aqui dentro. O compromisso seu lá fora é um compromisso que está tendo prioridade sobre o compromisso com Deus. Então nós devemos ter muito cuidado, irmãos, devemos ter muito cuidado com a nossa vida cristã. Nossa vida cristã ela é muito séria para a gente negligenciar e para a gente fazer como fez esse homem que recebeu esses 2 talentos só, esse talento só, para entregar para outro. Nós não devemos entregar nossa vida cristã de maneira nenhuma para terceiros. Ninguém vai ao céu através de outro. Ninguém vai. Os meus netos não vão através de mim, os filhos do irmão Jonatas não vão através dele. Cada um vai para o céu de acordo com as suas obras, de acordo com o seu crescimento espiritual. Então, a ascensão ao céu é individual. Por isso que nós não somos iguais. Deus não nos deixou igual um ao outro. Deus nos fez diferente, para que nós pudéssemos crescer cada dia mais, sozinhos, né? Mas não sozinhos aqui, com o Espírito Santo de Deus, mas é só no seu quarto. Você deve agradecer, você deve estar orando a Deus, para que Ele aumente cada vez mais o seu conhecimento nos talentos, para que Ele aumente cada vez mais a sua fé, o conhecimento que você tem de Deus. Você tem que pedir ao Espírito Santo conhecimento, talento de conhecimento. A palavra de Deus diz o seguinte, que às vezes o falar em línguas, ele é muito bonito, eu gosto de falar em línguas, mas o falar em línguas, se não tiver uma interpretação, é o falar para os anjos, é o falar diretamente com Deus, porque a igreja não entende, né? Mas se tiver interpretação, sim,
A profecia também é excelente. Mas você deve conhecer a palavra de Deus e saber o que é profecia e o que é profetada. Porque muita gente sobe no púlpito e não tem noção nenhuma do que está falando, ou e se empolga, né? E começa a distribuir bênçãos à torta e à direita, sendo bênçãos carnais. Então isso é um mau administrador. E o Senhor, irmãos, Ele cobra. O Senhor cobra. Pode esperar, mais dia, menos dia, mas a cobrança de Deus vem e vem forte. E ela vem quando o Senhor baixa a mão para cobrar, é sério. Nós devemos temer ao nosso Deus, não devemos ter medo de Deus, mas devemos ter temor de Deus. É diferente do que você ter medo. Você sabe que você serve a um Deus que é um Deus de amor, mas você tem que saber também que é um Deus de justiça. É como diz aquela música, as rosas são bonitas, mas os espinhos também. Ela tem espinhos. Então a nossa caminhada, meus irmãos, nesse mundo, é uma caminhada também com espinhos. E às vezes, quando nós recebemos o nosso talento, às vezes não, na maioria das vezes, o diabo quer tirar esse talento de nós. O diabo ele foi criado para isso, para tirar os talentos de nós. Ele não quer que você cresça nos caminhos do Senhor, né? O diabo ele tá ali só de olho naquilo que Deus te dá. E se você der brecha para ele, ele vai tirar. Então nós temos que ter atenção, nós temos que ter muita atenção, nós temos que ter sabedoria. E essa sabedoria única que nos dá é o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Eu tenho assim na minha família, eu tenho um exemplo, sabe, de pessoa dedicada a Deus. É o nosso pastor. E isso eu posso dizer porque eu estou sempre ali, quase sempre cerrando um almoço dele lá, um jantar, essa coisa toda, né? Mas ele e a Cristina, eles têm sido fiéis a Deus, irmãos. E Deus tem abençoado essa dupla de maneira tremenda, né? Mas eles têm enfrentado lutas muito grandes também. Lutas muito grandes, porque como o irmão Miguel disse, quando o diabo percebe que ali é um servo de Deus, ele está querendo derrubar. Mas, irmãos, o diabo não tem ação definitiva. O diabo não tem poder para matar, ele já está derrotado, né? Aí existe essa pressão, essa coisa toda que vai cutucando para lá e para cá, que é para desanimar. Mas o servo fiel é como esse homem aqui. Ele tinha os 5, botou lá no banco para crescer mais 5, porque ele queria agradar o seu chefe, o seu patrão. E nós devemos também, irmãos, agradar ao nosso Senhor. E como é que a gente agrada ao nosso Senhor? É sendo fiel, vindo à igreja, pregando o evangelho, né? Indo nas ações sociais, né? Orando, fazendo como Daniel, orava 3 vezes ao dia. Se você não quiser orar 3 vezes ao dia, ore uma, mas ore bem feito, né? Escolha um lugar onde você possa falar com Deus ali com sabedoria, né? No seu quarto, dentro da sua casa, né? Então, isso que nós devemos nos aproximar cada vez de Deus. E quando você passar a ser chamado de meu amigo, a ser chamar o Espírito Santo de meu companheiro, meu fiel companheiro, né? Aí você está cada dia mais próximo de Deus. Então nós devemos, irmãos, buscar isso, né? E como é que a gente busca? Através da palavra de Deus, é o único jeito, não tem outro. Não tem outro. Se você não conhece a palavra de Deus, você está sujeito a qualquer ventinho te desviar. E desvia mesmo. Hoje, um domingo desse, sol bonito, não é? Muitos crentes estão na praia, mas muitos, né? E poucos estão dentro da igreja. Poucos estão aqui hoje, né? Ouvindo a palavra de Deus, discutindo. E é muito sério isso hoje, né? Nós devemos saber o seguinte, que muita gente pensa, irmãos, que o diabo não existe. Antigamente se pregava um diabo de chifre, rabo, né? E coisa, pato, né? De cavalo. Não, o diabo hoje está bonitinho, está bem vestido, né? E o diabo hoje está em todo lugar, onde você menos imagina está lá o bichinho. Deu brecha, ele vai entrando devagar.
Eu gosto muito de ler na tentação de Eva, irmãos. E eu tenho uma impressão comigo que Eva, ela foi tentada pelo diabo, mas o diabo só tentou Eva depois que ele olhou e ficou vendo a Eva olhar para aquela fruta, né? E ele ficou olhando, com certeza a Eva, não está escrito isso, mas eu imagino, porque ele deve ter ficado olhando a Eva, olhar e admirar a fruta. E a mesma coisa aqui, como a irmã Thelma está dizendo. O camarada vem na igreja, tudo, mas chega em casa, ele vai assistir filme pornográfico, assistir coisa que não presta. O que ele está fazendo? Ele está desprezando. Primeiro, ele não ouviu nada do que foi dito aqui, né? Então, chegando na casa dele, ali é o local onde ele deveria respeitar, né? Porque ali está a esposa, está filhos, está tudo, mas ele não respeita. Ele traz, ele chama. Porque o diabo tem isso, né? Ele entra em qualquer lugar. Jesus não. Jesus, se você não chamar, ele não vem, né? O Espírito Santo, se você não chamar, ele não entra na tua vida. Mas o diabo não. O diabo, ele entra sem chamar, né? E aí o diabo pega uma coisa dessa daí, acabou que vai para baixo mesmo. E nós devemos saber, irmãos, que vai haver uma prestação de contas. Nós temos que saber isso. O crente tem que saber. Hoje nas igrejas não se prega mais sobre prestação de conta, não se prega mais sobre a pessoa que não aceitar Jesus, ela vai para o inferno. E vai mesmo, irmãos. Não tem jeito, a palavra de Deus diz isso. Se você não abrir a sua boca, não confessar Jesus, não abrir a boca e dizer eu quero, né? Você não está salvo, não está mesmo, não adianta. Mas não se prega mais isso. A igreja hoje, ela quer um monte de pessoas, grande igreja, muito grande, cheia de gente, mas poucos salvos, né? E nós devemos, o nosso pastor tem essa filosofia que Deus já deu para ele há muito, ele quer uma igreja de salvo. Pode ter pouquinha pessoa, mas os que estão aqui vão embora com ele, né? Vão subir para o céu de glória. Não adianta você ter uma igreja com muita gente, né? Mas poucos são salvos, né? Então o Senhor vem. Por mais que tenha demorado, o Senhor daqueles servos voltou e chamou para ajustar contas, né? Está na nossa lição. E o Senhor Jesus também vai nos chamar para prestar conta, né? Ele vai chamar para a gente prestar conta. Cristo não nos chamou para que fiquemos ociosos, pois ele chamará cada um a prestar conta do seu trabalho na obra de Deus. Está em Lucas 12, versículo 4, né? A parábola nos adverte para o fato de que recebemos algo de Cristo, ou seja, dons e talentos, com a finalidade de trabalharmos para Ele, pois a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Então está escrito aqui, gente, nós devemos usar o Espírito Santo, nós devemos renovar. É necessário atentar para essa verdade, pois o dia de prestar as contas chegará e todos seremos examinados. Nós vamos passar, sim, pelo exame do Senhor Jesus, né? E que tristeza será quando a gente chegar com a nossa malinha lá vazia, né? Nós temos que deixar com a nossa mala cheia de almas que nós ganhamos para o Senhor Jesus, né? Então nós devemos fazer isso, irmãos. É como já foi dito, nós devemos colocar na poupança do céu, onde a traça não come, né? Tá certo? A recompensa do tribunal de Cristo, além de ser uma responsabilidade de trabalhar no reino de Deus, é um privilégio. É um privilégio para poucos, irmãos, poucas pessoas, né? Olhe, por exemplo, a quantidade de pessoas que moram nesse bairro todinho. Vamos falar só nesse bairro. Quantas pessoas tem dentro dessa igreja hoje, né? Quantos milhares e milhões de pessoas que estão lá fora nem querendo saber de Cristo? Essas pessoas, se não aceitarem a Jesus, vão ficar. Na hora do arrebatamento, esse pouco dessa igreja vai ficar, vai sair, vai subir, e essa igreja vai ficar vazia. E a maioria lá fora não vai. Mas tem crente também que não vai. Precisa ter muito cuidado. Além de ser uma responsabilidade, os elogios que o Senhor fez aos servos no seu retorno lembram os galardões que, como seus servos, nós podemos esperar no dia do julgamento das nossas almas no tribunal de Cristo.
Nós vamos passar por um tribunal de Cristo. Vai ser diferente do juízo final, mas é um tribunal de Cristo que nós vamos parar. Alegremos-nos com essa verdade, irmãos. Nós temos que ter bastante atenção quando se fala de talentos e dons em prol do reino de Deus. Muitos dons que nós temos, né? Dons de falar em línguas, dons de pregar o evangelho, dons de interpretação de línguas. O apóstolo Paulo diz que nós devemos buscar todos eles, né? São 9 dons oficiais, mas são mais de 23 dons, né? Então nós devemos buscar todos eles. O apóstolo Paulo dizia que ele tinha todos, né? Mas quer um homem que buscava o evangelho, está lá o apóstolo Paulo, que deve servir de exemplo para a gente, né? Tanto que no final da vida do apóstolo Paulo, ele disse que correu bastante, buscou a fé e conseguiu a coroa da vida, né? Entendeu? Então, nós devemos estar aí buscando, irmãos, cada dia mais crescer dentro da igreja. E só cresce dentro da igreja quem lê a palavra de Deus, quem entende a palavra de Deus, porque não é só ler também. Eu conheço uma pessoa que sabe de cor e salteado a Bíblia. Você fica impressionado de ver como ele fala da Bíblia e dos versículos bíblicos. Mas é um mulherengo, é uma pessoa que só vive nas orgias, né? Mas lê. Ele diz que gosta de ler a Bíblia. Entendeu? Então nós sabemos disso. Nós temos pessoas, por exemplo, que conhecem a Bíblia mais do que crentes, são os mormons. Os mormons conhecem a Bíblia de fantástico também. Então nós temos que ter cuidado. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós temos que pedir a ajuda do Espírito Santo para que a gente possa crescer. E quando Deus te der um talento, irmãos, faça progredir, faça prosperar. Se o seu talento é atender a porta, faça o melhor. Se o seu talento é limpar o banheiro, limpe da melhor forma. Seu talento é pregar o evangelho, pregue o evangelho com sabedoria, né? Precisa ter muito cuidado, às vezes, na pregação do evangelho. Que o irmão Miguel conta até algumas coisas sobre isso, né? O camarada, na hora do trabalho, vai lá pregar o evangelho, né? E aí está errado. Na hora do trabalho é para trabalhar. Na hora que Deus dá a oportunidade, aí sim aproveita, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, irmãos. Irmãos, uma vez que Jesus não estabeleceu uma data para sua volta, ele pode voltar a qualquer momento, né? Todavia, sempre há tempo suficiente antes que Cristo venha, para que os que forem servos bons e fiéis dupliquem os talentos que o Senhor lhes confiou. Então, se você é um servo bom, é um servo fiel, trate de duplicar os seus talentos. Não fique sentado só no banco da igreja, né? Não seja um crente que a bunda pesa mais do que o corpo, né? Levante, anda, vá pregar o evangelho, né? Vá, venha. Amém, irmãos? Então, Deus nos abençoe e nos guarde e nos faça frutificar cada vez mais na sua palavra.